Eita, olha nós aqui nesse sábado bonito, nesse sábado lindo, né? Para nos alimentarmos. Ó, já começo a live. Boa noite, Shabbat ou Shalom para você, né? Uma excelente noite a todos que me seguem no Facebook, na minha página, a todos que me seguem também no meu canal do YouTube, tá bom? E a todos que são simpatizantes, né? Seja evangélico, seja protestante, nas ramificações ditas cristãs, católicos, judeus, muçulmanos também, enfim. E nós vamos começar essa noite, não é? Falando sobre a alimentação. Eu acho importante a gente parar e pensar um pouco sobre a saúde. Não só a saúde física, a nossa saúde, mas se a igreja, né, se Paulo, ele faz uma comparação metafórica da igreja como corpo de Cristo, ou Apocalipse, né, a noiva do Cordeiro, como será que está o corpo de Cristo? Como será que está a igreja, né, mística, a igreja espiritual, no Brasil? Você já parou para pensar isso? Enquanto isso, rapidinho, sem me dar licença, que eu vou tentar chamar algumas pessoas aqui para a live, tá bom? Deixa eu ver aqui, estou chamando aqui, pessoal. Pronto. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas. Deixa eu escrever aqui se eu acho o nome dele aqui de novo. José. Deixa eu ver aqui. José. José. Nunca acho. Bom, mas ele pode entrar, ele vai entrar. Enfim. Senão vai demorar muito, já está tarde, né? Muito bem. Falando sobre a saúde, não é? A saúde do corpo. A saúde do corpo da igreja. A membresia, você que faz parte desse corpo. Como que você está em termos de alimentação? Como que você está em termos de palavra, de conforto, de proteína, de carboidrato, de energia, né, de vitaminas para o seu espírito? Que comida você está comendo? Que água está matando a sua sede? Que água está hidratando você, que compõe este corpo de Cristo, chamado de igreja, né? Oh, meu Deus, só um minuto. Deixa eu só ver se eu acho, só uns minutinhos. Ensinando a irmã está no link aí. O irmão José. O irmão Zé Carlos. O irmão Zé Fletcher. José Fletcher. Muito bem. Presta bem atenção no que eu vou passar para os irmãos. Deixa eu deixar aqui um posicionamento, né? Deixa eu dar uma nota de esclarecimento a todos os meus seguidores. Eu tenho sido pioneiro, na verdade. Eu tenho sido pioneiro, né? Olha aí, chegou, José Fletcher. Eu tenho sido pioneiro em não é perseguir a igreja cristã ou evangélica no Brasil. Não é isso. Não é perseguir você que é membro, que a Igreja Católica usa o termo de leigo, não é? A paz do Senhor.
Não é perseguir você que é membro da igreja, da Assembleia, da Deus e Amor, pentecostal, seja ela qual for, ou da Universal, da Mundial, da Renascer. Não é você, membro. A minha indignação e a indignação de todo crente, de todo aquele que conhece as Escrituras e que procura se aproximar de Deus, ter uma vida espiritual, uma vida em comunhão com a espiritualidade, respeito com a palavra, também fica indignado com o mesmo espírito de Yohanan Batista, o mesmo espírito de João Batista, não é? Contra a banalização, desmoralização, desrespeito, lacração, comercialização, monopolização, não é? Transformando tudo em cash, grana, dinheiro, exploração da fé, e você já entendeu isso, ok? Então, a minha luta é contra esses homens que se dizem pastores, missionários, anciãos, reverendos, apóstolos, evangelistas, presbíteros, profetas, mas que fazem tudo por amor ao dinheiro. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui rapidinho, nas Escrituras. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Opa, quase que eu caio aqui. Aqui acabou. Mas eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Qual Bíblia eu vou pegar aqui? Tem uma Bíblia aqui que está no estado lamentável. Mas eu acho que essa daqui vai ser interessante. Eu só vou ler um trechinho para você aqui rapidinho. Só para você entender o que eu falei, tá bom? Em descer o cajado, dar uma marretada aí. Não é nas igrejas, não é em você, membro, presta atenção. Mas é na má conduta, na falta de ética, ok? Falta de ética aí do seu líder. Dá só uma olhadinha no que o profeta, entre os profetas menores, né, da Taná, a Bíblia hebraica, também você tem aí, o profeta Miqueias, no capítulo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, achei. O profeta Miqueias, bem no capítulo 3, ele vai dizer assim, capítulo 3 e versículo 11, não é? Capítulo 3, versículo 11. Já diz o título do capítulo 3, né? Repreensão aos líderes e profetas, ok? Não é repreensão a você, membro, tá bom, meu irmão? Eu amo todos os irmãos evangélicos, eu amo todo mundo, né? Mas eu não sou obrigado a passar pano, a concordar, a dar ok para pastor pilantra, para pastor vagabundo, para pastor estelionatário, para pastor malandro, para pastor safado, tanto pastor quanto padre, seja qual for o orador, o preleitor, de qual religião for. Porque nem eu, nem você tem o direito de explorar, abusar da fé, da crença de cada pessoa, de cada brasileiro e brasileira deste país, de cada pessoa do mundo, né? Usurpar, né? Levar o nome do Eterno e o nome de Yeshua em vão, ok? Para fazer comércio para você. Então, olha só o que o profeta Miqueias, a paz do Senhor José Fletcher, e também a paz do Senhor a missionária, a irmã Miriam, se estiver assistindo também, ao pastor Cristiano, os demais pastores, tá bom? Eu vou explicar a minha posição, você vai entender. Miqueias 3, capítulo 13, versículo 10, vai nos dizer assim, que constroem Sião com derramamento de sangue, e a Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam por suborno. Seus sacerdotes ensinam visando lucro, grana, dinheiro. E seus profetas adivinham, revela, não é? Em troca de prata. E ainda se apoiam ao Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Deus está dizendo, que subornam, que fazem promessas, que fazem revelações, que dão profecias,
que dão cursos teológicos, que ensinam, que oram, fazem campanhas, tudo em troca de dinheiro, né? O suborno, né? Ou você dá, ou você vai para o inferno, ou você dá, ou você é ladrão, aquela coisa toda que você já conhece. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada, lavrada, não é? Como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Em outra versão, dá só uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Essa aqui tá bem acabadinha. Eu vou dar um trato nela. Mas isso aqui é sinal de quem lê muito, estuda muito. Tá bom? Olha só como que tá aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Os seus cabeças, os seus líderes, né? O pastor titular, o pastor presidente, dão as sentenças por suborno. Sabe aquela história? Vou explicar para você. Quando um candidato à prefeitura, quando um candidato a governador, quando um candidato à presidência da república, um vereador, um deputado ou um senador, vai lá na Catedral da Fé, ou vai no templo, que não é de Salomão, o Edir Macedo faz todo aquele teatro, como ele fez com o Bolsonaro. Em nome de Jesus, você vai vencer. Já venceu. A presidência é sua. Você já venceu. Deus já te honrou. Sim ou não, pessoal? Tudo isso aí vai voltar em você. Eu te abençoo. Aí ele vai lá na igreja do Chapeludo, do Rei do Gado. Nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Nosso Deus é o Deus verdadeiro. Tá abençoado, filhinho. Já venceu já essa campanha. E eu acho que Deus estava surdo, porque ele não escutou nem o Edir Macedo e nem o Valdemiro. E ainda o Edir Macedo ousou em dizer: agora vocês vão saber quem é o Deus da direita e quem é o Deus da esquerda. E aí? Quem ganhou? O Deus da esquerda? Nem da esquerda, nem da direita. Deus não se envolve em política. Quem ganhou foi o candidato que está aí por voto popular, né? Democracia. Ok? Mas isso é para provar que eu te abençoo, eu profetizo, eu revelo, né? O pastor também, Antônio Carlos, não sei, não vou lembrar o nome dele agora, do Voz da Verdade, disse que teve um sonho, né? Uma bandeira do Brasil, e onde estava escrito Ordem e Progresso, estava escrito: esse é o meu eleito, o meu servo, o meu presidente, o meu escolhido, Jair Messias Bolsonaro. Tudo conversa para boi dormir. Tudo história da carochinha, envolvendo a espiritualidade, envolvendo Deus, né? Tentando forçar que Deus estava do lado do Bolsonaro, de qualquer candidato, para colocar lá na cadeira de presidente para dirigir o país. Então, eles dão suborno, ok? Os seus cabeças dão as sentenças, subornos, né? E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Porque se eu elejo um vereador na minha igreja, se eu elejo um prefeito, se eu elejo um governador ou um presidente, se eu tenho mais de 6 mil templos e milhões de membros, você acha que eu vou eleger? Você acha que eu não vou misturar com isso? Mas você acha que esses caras estão abençoando um candidato, ou estão, entre aspas, tentando abençoar um candidato, fazendo aquele teatro todo em vão? É suborno. Ó, eles vão votar em você. Todo mundo aqui, esse mar de gente, vai votar em você, presidente. Mas em troca tem alguma coisa. Além de ter grana, milhares de reais, milhões, eles querem concessão de terreno, eles querem se apropriar de terreno onde não pode, do meio ambiente, para construir templo, cidade mundial, catedral. Eles querem concessão de rádio, FM, banda FM. Eles querem concessão de TV, rádio, TV, difusora, televisões, canais. E aí eles avançam. Eu te elejo, mas eu quero isso em troca. Não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o Espírito Santo nesse negócio. Tá bom, pessoal? Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Ixi, misericórdia. A coisa mais difícil hoje... Caiu um pedacinho da Bíblia aqui. Deixa eu colocar aqui. Ai, ai. A coisa mais difícil hoje
é você ver um pastor pregar pela fé, sem que seja assalariado, sem que ganhe algum custo, alguma coisa. Tem que ter um dinheiro rolando. A coisa mais difícil hoje é você trazer um pregador, né, numa igreja, sem que ele não cobre uma taxa, sem que a igreja não tenha que dar uns 5 mil, 2 mil, esses mais pobres, né, 10 mil. Agora já os estrelinhas aí é 25, 30, 50, 70, 100 mil. A coisa mais difícil hoje é você ver um cantor gospel ir na sua igreja e não cobrar nada. Você tem que pagar a viagem dele, a estadia dele no hotel, a gasolina dele. Você tem que assumir o compromisso de vender os CDs dele, o material, a apostila, tudo quanto é coisa. Toda quinquilharia. E pagar o valor que ele cobra. Avião, tudo tem que pagar. Então, eu fico me perguntando, que Jesus é esse? Que chamado é esse? Que vocação é essa? É Espírito Santo? É graça? É cura? É milagre? É libertação? É salvar almas? É consolar as pessoas? Tirar as pessoas da depressão? Ajudar as pessoas? Elencar as pessoas a uma autoestima, a uma vida, ao sorrir, ao viver? A se encontrarem em Deus? Ou é comércio? É grana? É dinheiro? Rara, é difícil você achar, mas tem. Muito bem, para terminar essa parte, não é? E os seus profetas adivinham por dinheiro. Você já reparou que todo profeta, quando vai profetizar para irmãos e irmãzinhas pobres que moram nos subúrbios, nas comunidades favelas, que moram em barraquinhos, né? Ou em casinhas de tijolo baiano, aquele telha bem simples, onde para atravessar, para ir para sua casa, tem que passar por um córrego podre, cheio de rato, barata, escorpião, cobra, né? Pulga, carrapato, passa naquela pinguela, né? E quando chove mais dentro do que fora da casa dessa irmã, é onde os bichos entram na casa dela, dengue, tudo que você imagina, né? Aí para essa irmã, os profetas dizem assim: irmã, o Senhor está me revelando que essa sua vida é uma cruz, né? Aguenta firme, irmã, é o seu deserto que está passando. Mas quando ele vê um classe média, ó, o cara tem uma escolinha particular, o cara tem uma frota de táxi, o cara tem uma frota de Uber, o cara tem uma banca de jornal, tem uma padaria, o cara é microempresário, o cara, ele tem um supermercado, né? É empresário, é diferente. É isso que eu vejo, papai, uma caneta de ouro e um contrato. Eita. É ou não é? É sempre assim. Para quem é bem de vida, ele já mete o louco logo para receber alguma coisinha por trás, um agradozinho, né? Então, esses profetas aqui, de Miqueias 3:11, é o que mais nós temos hoje, nesse mundo. Então, o que eu queria dizer? É isso que eu combato. É uma espécie de ministério que Deus me deu. Não é você, membro da igreja. Entenda isso. Nós temos que amar e respeitar as Escrituras. Eu sei que você ama Deus. Sei que você ama a palavra de Deus. Não é verdade? Então, como eu passei esse tempo todo aqui no Facebook, no YouTube, descendo, né, o pau, né, nesses caras que fazem isso, que nós lemos em Miqueias 3:11. Quem é isso? Deixa eu ver. Regina Gabriel. É o pastor Enilson. Esse pastor é uma graça, ele é uma bênção, ele é uma bênção de Deus. Então, acabei de explicar sobre Miqueias 3:11, dos líderes, dos pastores, que fazem tudo por suborno, por dinheiro, que se envolvem com política, tal, essas coisas. Baseado nesse texto, gente, é que eu venho aqui declarar, depois de 22 anos, que hoje esse irmão bem que vos fala aqui, não é? Esse irmão que tem falado aqui do hebraico, né, do grego para você, hoje eu faço parte, com muita alegria, de um ministério, né, de uma igreja. O nome dela é Igreja Evangélica Pentecostal Apostólica Semente da Fé. Ela fica na zona sul de São Paulo, no bairro do Jardim Saúde, na Avenida do Cursino, eu acho que é 2891,
ou 2.981. É uma coisa assim. Os pastores me corrijam aí. E estou muito feliz lá. Mas você sempre falou mal dos pastores corruptos, os pastores que se venderam para a política, os pastores que perderam a noção do altar, da espiritualidade, do chamado, da oração, da salvação das almas, dos pastores que esqueceram de Deus e acham que a igreja pode fazer o que quiser. Mas lá onde eu fui ontem pela terceira vez, e muito bem tratado, com muito carinho, com muito amor, com muito afeto e também com muita espiritualidade e essência de Deus. A igreja do pastor Cristiano e do pastor Enilson, né, e a sua esposa Regina. Eu faço um convite para você. Faça-nos uma visita. Eu tenho 1.600 seguidores nessa página, em outra eu tinha 3.000 e pouco, o Facebook foi aí, né, bloqueou a página. Mas também tem do YouTube, tem do Messenger, né? Então, você quer me conhecer pessoalmente, vai ser uma alegria muito grande, vai ser um prazer muito grande eu te cumprimentar, eu te dar um abraço. Compareça aí à igreja. Agora o irmão Ben tem uma igreja, ele frequenta uma igreja agora. Vai ser muito bacana, muito legal te dar um abraço pessoalmente, tá bom? Portanto, hoje agora eu faço parte da Igreja Apostólica Semente da Fé e com muita alegria. Porque tanto esse querido aí, o pastor Enilson e o pastor Cristiano e suas respectivas esposas, mulheres de Deus, e todos os obreiros de lá, como o irmão Carlos, o irmão José Fletcher, todos eles são pessoas que eu almejava encontrar. É como se fosse a coisa mais difícil, raridade no mundo. Crentes reais de verdade. Assim também como os crentes lá da Igreja Sinos de Belém, né, são crentes reais de verdade, né, que ainda dobram o joelho, buscam, sobem ao monte, o Espírito Santo fala, tá bom? A corrupção ainda não chegou nesses lugares, graças a Deus, espero não chegar nunca. Bom, dado o recado, vamos então aos ensinamentos de hoje dessa palavra aqui, né? A igreja está doente, a igreja ela está com dependência, como se fosse uma dependência química. A igreja está saudável. Paulo vai associar de forma mística e metafórica, que no sentido figurado, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo fica doente ou não fica doente? Fica doente. Quero falar com você hoje sobre palavra de Deus como alimento, que realmente nos alimenta, não é? Nos edifica, nutre, proteína, carboidrato, energia e água também, que mata a nossa sede e nos hidrata. Portanto, preste bem atenção no que eu quero partilhar com você hoje, nessa paraxá, não é? Nessa porção das Escrituras, ok? Nós somos o que comemos. Você sabia disso? Nós somos o que comemos. Mas quem foi que disse isso? Que nós somos o que comemos, não é? Quem foi que disse isso? Presta bem atenção. No ano de 460 a 370, existiu um grande homem, existiu um grande filósofo chamado Hipócrates, que é o considerado o pai da medicina. E o Hipócrates foi ele quem escreveu exatamente essa frase aqui, que eu tenho aqui, essa frase aqui é em grego, ok? Essa frase aqui em grego é Estouto pharmakon soher trofen kai ren trofé soltou pharmakon com. Pharmakon com. Aqui, ó, pharmakon, ok? Pharmakon. Mas o que quer dizer isso? O que é que significa isso em grego? Estou tom pharmakon som re trofé kai ren trofé solton pharmakon. O que quer dizer isso? Ontem o pastor Nilson tirou um sarrinho lá. Falou que ia aprender a falar é uma bênção ele. Então, essa frase de
Hipócrates, ela quer dizer o seguinte: que teu alimento seja o teu remédio, que teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. No campo da biologia, da ciência, do corpo humano, né? No campo da saúde, mas antes de entrar nesse detalhe do campo da saúde, eu quero poder partilhar com você o que o Eterno nos orienta e nós podemos tirar como aplicação, fazer um paralelo e associar no campo espiritual, não é? Para a nossa vida, em termos de que o que nós somos aquilo que nós comemos. O cuidado que se deve ter com coisas contaminadas. Indo para o livro de Vaikra, que é o livro de Levítico, capítulo 2 e versículo 11, que vai dizer exatamente sobre o fermento, que é o hametz em hebraico, não é? O que está escrito lá em hebraico? Lá está escrito Kal haminechar asher takerion lo etase hametz ki al seur vechal devasur vechal devas lo takeriu taketiru mimenu isher layav. Ó, vou repetir, tá? Kal haminechal asher takerion lo teasem hametz ki al seur vechal devas lo taketiru mimenu ishe layav. Que quer dizer isso? O que Deus está falando aí? Deus está dando ordens e orientações a Moisés em relação, não é, à massa, ao trigo, ao pão sem o fermento. Nenhuma que é oferta de manjares, ok? Nenhuma oferta de manjares que ofereceres ao Senhor se fará com hametz, ou seja, fermento, porque de nenhum fermento, nem do mel, nem de nenhuma outra coisa oferecereis oferta queimada ao Senhor. Beleza? Guardou isso? Então Deus teve o cuidado e para tirar também daí a simbologia do fermento, para que não leveje, para que não contamine a massa, ok? Vamos voltar agora para o sentido biológico, beleza? No sentido biológico, né, tudo o que comemos, tudo aquilo que nós ingerimos se transforma em energia. É ou não é? O seu nutricionista já ensinou e vai ensinar isso para você, né? Em energia e em matéria-prima, né? Para o nosso corpo, beleza? Proteínas, vitaminas, minerais e até, não é? Até toxinas para o nosso corpo. Presta bem atenção, até toxinas, né? O sangue, os músculos, os ossos, né? E até o funcionamento do cérebro. Dependem do tratamento, dependem diretamente da qualidade daquilo que nós comemos, ingerimos no nosso corpo. Afeta o sangue, afeta a pele, afeta a carne, afeta os músculos, os ossos, os nervos, os neurônios, afeta o pulmão, o coração, o fígado, principalmente o fígado, o intestino e também os rins e o nosso cérebro. Olha isso como é importante. Ou afeta para o bem ou afeta para o mal. Ok? Agora, o lado filosófico ou espiritual. Olha que interessante. A expressão também sugere, não é,
que a comida, ela não nutre apenas o corpo físico, como eu acabei de falar agora, né? Mas também a mente, a psique, o lado psicológico, sentimental, pensamentos, a maneira como você vê as coisas, decisões, não é? Uma série de coisas que podem psicossomatizar para o nosso corpo, uma série de coisas que podem tornar a nossa mente saudável, não é? Numa mente comprometida, doente, deficiente, bitolada, louca e fanática ou até perversa. Não é verdade? Muito bem. O que comer? O que escolher? Não é? Como queremos viver? Nós acabamos de ler, não é? O Hipócrates, não é? Que viveu séculos antes de Jesus, já dizia, não é? Estou tendo farmacon, son rentrope kai rentrofe solton farmacon. Que teu alimento seja o teu remédio. E que teu remédio seja o teu alimento. Olha como isso é extremamente importante, não é? Muito bem. Então, comer é escolher o que queremos para poder viver de forma saudável, equilibrada e consciente, não é? A ideia, né, ela remonta ao médico e filósofo Hipócrates no 4º século, olha isso, ou melhor, no 5º século antes de Jesus, ok? Conhecido como o pai da medicina. Muito bem, a Organização Mundial da Saúde, né, deu um alerta, né, ao mundo sobre o quê? Sobre os alimentos. Né? Conservantes, não é? Ácidos, hormônios, corantes, tempero, não é? Embutidos, salsicha, que delícia, né? Presuntos, enfim, não é? Salame, processo de cura. Então, a salsicha, a linguiça, o salame, os embutidos, todos eles têm um processo que se chama um processo de cura, né? E nesse processo de cura, o que acontece? Você sabe o que acontece? O processo de cura e concentração, não é? Utilizam substâncias, vai vendo, não é? Utilizam substâncias como nitritos e nitratos, metabolizados no organismo nosso, são extremamente prejudiciais. Vai vendo isso, né? O processamento que pode envolver, né? A salga, a cura, ou seja, a fermentação. Olha isso. A fermentação, não é? Ou a defumação é o que transforma os embutidos, dando aí sabores, aquela coisa, né, que dá água na boca. Mas existe aí, né, essa palavra fermentação. E nós lemos que Deus, com todo o cuidado, para que os manjares, as ofertas de manjares fossem puros, sem fermento. Não é? Fermentação, não é? Os aditivos de nitratos, não é? E nitritos formam compostos, sabe o quê? Compostos cancerígenos aos órgãos afetados. Que órgãos são esses afetados? Olha, nós nunca vivemos uma época, eu também sou da saúde, né, como Rumiquer, e eu já cuidei de muitos pacientes pobres, classe média, milionários, né, mas que tiveram seu fim com câncer do quê? Nunca tivemos uma década onde agora crianças, adolescentes, pessoas novas, tudo novo, zero bala, com o câncer de intestino, não é? Intestino, cólon, reto. Olha isso, fígado, rins, sistema cardiovascular. Viu como é importante você saber o que você come? A questão, gente, não é o sabor. Eles colocam glutamato, uma substância
perigosíssima, lá no Danone, que Danone com morango, que delícia, né? Aquela bolacha, traquinas, né? O recheio, o salgadinho, né? Que você compra lá, que gostoso, é muito gostoso, é gostoso mesmo, mas é sabor, mas não tem nada de proteico, não tem nada de nutrição, não tem nada de vitamina para o seu organismo. Ao contrário, está cheio de substância química que vai causar o câncer no seu estômago ou a leucemia, não é? Enfim, nós somos o que nós comemos. Que teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Trazendo isso para o mundo de hoje, para o mundo espiritual. Hoje, o corpo de Cristo, ou a igreja. Jesus segue, Yeshua vai seguir a Torá e ensina as pessoas a se livrarem de seus fermentos morais, psicológicos e espirituais. Por que eu vou sempre frisar isso, que Jesus sempre ele usa a Torá? Porque ele viveu a Torá, ele mesmo diz, eu sou a lei, eu cumpro a lei. Jesus não criticou, não meteu pau, Jesus não desfez da Torá. Há um conceito muito errado de cristãos que herdaram do catolicismo do primeiro século, do terceiro, quarto século, o antissemitismo, o ódio aos judeus, bem como os luteranos também, né? O Martinho Lutero, quando ele escreveu Os Judeus e Suas Mentiras, queimem os judeus das suas casas, acabem com essa raça, são demoníacos, são sujos, são pérfidos, são ratos. Tanto é que nos campos de concentração, em Auschwitz, na Alemanha, na Polônia, os soldados de Hitler exibiam essa carta, esse manifesto de Martinho Lutero. Não é? Foi um dos maiores perseguidores também e assassinos de judeus na Alemanha e na Europa. Isso antes de Adolfo Hitler, é claro. Então, essa ojeriza, essa antipatia à Torá, já vem daí, né? A Torá, né? Moisés. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem pastor aqui na minha live, né? Tem o pastor e a pastora Regina Gabriel, perdão, e o pastor Enilson. Quando Yeshua, Jesus, está ensinando assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quais Escrituras eram essas que Jesus estava se referindo? Não eram os evangelhos, porque ainda não estava escrito, né? Na verdade, Mateus, que era o escriba também, além de coletor de impostos, Mateus também era escriba. Então ele escrevia tudo o que Jesus falava, né? Assim como Lucas escrevia também em grego, porque ele era grego, as cartas de Paulo, na grande maioria, as cartas de Pedro, porque Pedro era analfabeto, semi-analfabeto, não sabia ler nem escrever, e também os demais foram escrevendo o que Jesus falava, os seus feitos, tal, aquela coisa. Então, ainda não estava compilado, né? Formado ainda o livro de Mateus, o livro de Marcos, o primeiro livro, perdão, livro de Marcos, Mateus, Lucas, João. Não. As Escrituras que Jesus dizia, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, nada mais do que a Torá. Não é? É a Torá. A Torá fala de Yeshua, fala do Mashiach. Ok? Portanto, gente, Jesus segue a Torá e ensina as pessoas a se livrarem de seus ferimentos morais, psicológicos e espirituais. Quando que Jesus citou a Torá? Quando que Jesus vai falar sobre a Torá? Nós temos no livro de Mateus, não é? Capítulo 5, e versículo 23 e 22, não é? Em grego, Jesus vai dizer assim, eion prosoferens, en ou, que eu estou lendo aqui, que eu coloquei aqui para não esquecer, eion ou prosperenstou
doron sou epi, touti asterion, catei, perdão, kakei menestens roteron, adelfo sou errei, que catassou. Já disse que não sou bom em grego. Então vocês me perdoem. Mas o que Jesus está dizendo aí? Em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, está dizendo em Yeshua, se trouxeres a tua... Vai vendo como Jesus ele é bem espiritual. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te com o teu irmão, não é? Reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. E apresenta a tua... Olha o Alex Sampaio aí, meu nobre amigo. O Alex Sampaio está perguntando se Jesus ele era negro. Daqui a pouco eu respondo, Alex. Ok? Essa é uma pergunta super interessante e muito polêmica. Uma coisa eu posso te garantir. Os judeus do primeiro século, os hebreus do primeiro século, eles não eram esse tipo caucasiano, ariano. Isso aí é uma coisa mais da Europa, que migraram, né? Aquela coisa que migraram, os filhos de Noé, aquela coisa toda. Houve aquela migração para o mundo e vieram para a Europa, não é? Mas a arqueologia, a história, ela refuta isso. Ela vai dizer que os judeus do primeiro século, né, ali, eles eram mais para negros do que para branco, olho azul, olho verde, cabelo liso, loiro, essa coisa toda. Tá bom? Lembrando que o espaço onde hoje nós chamamos de Oriente Médio, e que abrange também os países árabes, o deserto do Negueb, o deserto do Saara, também o Egito, não havia essas divisões geográficas, não é? Essas fronteiras dividindo o Egito, Israel, papapá, aquela coisa toda, né? Ali tudo era África, é um continente africano, ok? Um continente africano, beleza? Mas um dia eu faço essa live aí, né, para responder o Alex Sampaio. Existe lá também no livro de Apocalipse, quando João vê Jesus nessa visão, ele diz que a cor de Jesus assemelha-se a uma pedra, né? E a pedra que ele diz lá não é branca, não é rosa, é uma pedra vermelha, de cor para marrom, mais para a pele negra do que para a pele indo-europeia. Mas vamos lá, vamos seguir aqui a nossa live, né? Então a gente entende que o fermento, ele simboliza aquilo que leveda, que cresce, né? A massa. O fermento também, ele vai ser usado pelo apóstolo Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, acho que 28 ao 30, não é? Não, não é esse não. Perdão. Deixa eu ver aqui. Tem que lembrar. O apóstolo Paulo vai falar do fermento. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Paulo vai dizer assim lá em grego, né? O koidate rotin mikrazomen, holoton. Holoton, furama zomoi. Paulo está dizendo assim, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. A simbologia do fermento é confusão, fofoca, corrupção, pecado, né? Pecado heret, da raiz harat, pecado no hebraico no sentido de errar, cometer o erro, errar o alvo. O que nós mais vemos hoje é errar o alvo. Tá aí, olha aí um abençoado, um homem super inteligente, uma sabedoria que é uma coisa assustadora. O Alex Sampaio já foi também do sistema, já pregou nas igrejas. Aí eu te pergunto, o Alex Sampaio saiu da igreja, do sistema, por causa dos membros da igreja? Não. Mas é porque ele viu a mesma coisa que eu vi. Aí não dá. Tem coisa que não dá para engolir. Não dá para engolir, né? Enfim. Então, esse fermento, não é?
são as coisas horrorosas que acontecem no tal corpo místico, no sentido metafórico, chamado igreja, ok? Mas, além de Jesus ter dito isso, né, antes de você fazer qualquer coisa na igreja, você pode pregar, você pode cantar, você pode ser líder do louvor, você pode ser apóstolo, você pode falar, ok? Olha lá, por isso que parei de fazer lives, não tenho argumentos para algumas coisas, prefiro ficar calado. Ah, mas quem perde é o povo, o Alex, porque você sabe que você é escolhido de Deus. Você sabe a capacidade que você tem. Você sabe que você pode alcançar muitos corações e muitas vidas. Não vamos dar esse espaço, não, para os falsos pastores. Não vamos dar espaço para os falsos pregadores. Não vamos dar espaço para os corruptos, não. Né? Se não clamardes, as pedras clamarão. Eu estou aqui, ó, com a Regina Gabriel e com o pastor Enilson. É um casal, são pessoas extremamente abençoadas por Deus. São pessoas extremamente temerosas ao Espírito Santo, que fazem obra de forma linda. Por isso que eu, estou lá com eles. Então, de onde Jesus tira essas ideias, a não ser da Torá? Mas olha só, antes de você fazer qualquer coisa na igreja, você pode fazer lá, você pode dar o dízimo, você pode dar oferta, você pode fazer o propósito que você for, você pode encher a conta da igreja de grana. Você pode pregar bem, você pode ter seu doutorado, você pode cantar bem pra caramba, você pode estar fisicamente, aparentemente, bem na fita. Né? Você pode pular, rodar, sapatear na igreja, pode fazer o que você quiser. Né? Mas se você ofendeu um irmão ou uma irmã, se você pisou, humilhou, desprezou, se você magoou, machucou o coração de uma pessoa, se você foi corrupto, se você foi caloteiro, se você foi um babaca, se você foi um snob, se você foi ruim com uma pessoa, não só da igreja, mas da sua família, ou do seu convívio, na sua vizinhança, ou lá no seu trabalho, tudo que você está fazendo é vão. Ah lá, os caras não vivem bem, os caras não vivem as bem-aventuranças. É muito difícil viver nesse mundo maluco de hoje. Muita hipocrisia, junto com muita falácia e lorotas religiosas, política e blá blá blá. Eu entendo, Alex. Bom, então, não adianta você pregar bonito, orar, língua estranha, profetizar, pular, rodopiar. Não adianta você ostentar o título de pastor, ou de apóstolo, ou de presbítero, de missionário, ou de profeta. É tudo vão. Nada é recebido no altar. Porque a tua oferta, na verdade, ela está com fermento. E é esse fermento que nós vamos falar agora em diante. Não é? É esse fermento. O livro de Levítico, eu não coloquei aqui, mas o livro de Levítico, capítulo 2 e versículo 11. O hebraico é o Vaikra, vai nos ensinar essa maneira. Kal haminechar asher takerion lot yasem hametz, que é o fermento, não é? Ki haseor vehal devas terá lotaketiru lotaketiru mimenu ishi layav, ou seja, Deus dizendo, né? Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com hametz, se fará com fermento. Porque de nenhum fermento, nem de mel, nem de maçã, nem de qualquer outra coisa fermentada. Não quero fermento, quero a coisa pura na oferta de manjares. Ok? E também há um detalhe. O sacerdote, ou o sumo sacerdote e a sua família também poderiam comer dessa oferta de manjares, né? Os grãos, aquela coisa, eles podiam se alimentar também. Só esse corpo de sacerdotes, tá bom? Então, se o teu sacerdote da sua igreja, se o teu pastor, se o teu apóstolo, se o teu profeta, se o teu presbítero, se o teu líder religioso está comendo a
coisa que era para ser sagrada a Deus, contaminada, ele está doente. Se ele está doente, não é? Ele está passando doença para você. Um covidzinho, uma virose, uma gripe. Olha, levanta para o lado espiritual da coisa. Você vai entender por que a igreja está doente. Muito bem, não é? Essas ofertas, elas eram compostas, né, de trigo, de azeite, de incenso e de grão. O trigo é o alimento, a palavra de Deus, ok? O azeite é o Espírito Santo. O azeite, ele é unção espiritual, né? Parte da Neshama que nos liga a Deus. Opa, forte abraço, irmão. Assistindo às vezes suas aulas. Siga firme aí. Eu já pendurei. Tá bom, Alex. O Alex é um abençoado. O Alex vai fazer pipa agora, né? Lounge Boa Vista. Obrigado, Alex, pelo carinho, viu? Pelo respeito. Então, o azeite é o Espírito Santo, é a unção, é a comunhão. O incenso, o incenso é aquilo que sobe, né? Como um incenso suave, agradável, com um cheiro gostoso, né? Incenso significa oração, significa comunhão, não é? Voltando-se para Deus, para aquilo que é bom, com cheiro bom, não é? E os grãos, os cereais, é tudo aquilo que dá sabor, dá gosto, satisfação, prazer e alegria em Deus, na presença de Deus, no ministério de servir a Deus e a comunidade e as pessoas. Então, se tratando de alimentos, nem Deus, ou nem o próprio Deus, quer um alimento, uma oferta de manjares que seja dedicada a ele, metaforicamente, para ele se alimentar, né, para ele receber, com fermento, com algo contaminado. Né? Ele quer a coisa pura, ele quer a coisa santa, ele quer a coisa honesta, cheia de virtude. Ok? Muito bem. Porque, na verdade, gente, tirando os grãos, já falei, quem comia era o sacerdote e a sua família. Não é? Agora, Cristo foi a nossa oferta diante do altar de Deus. Ele se ofereceu em prol do povo de Israel e do mundo. Não é? Cristo, corpo físico. O corpo físico precisa de alimento saudável e também de água para ser hidratado. E precisa de água limpa, não é verdade? Olha só o que Davi vai nos ensinar cantando no Salmo, cantando no Cântico 1, no Salmo 1. Davi, ele vai cantar assim para a gente, né? Verraiá keed satul, verraiá keed satul, al paledjei, main asher piroyeten beito velehu, loibol vehol asher yaser, yatsel liach. Pois assim será como árvore plantada junto a ribeiros, não é? De águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, não é? E cuja as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha isso. Tanto comida sólida quanto água. Comida para nos dar energia e água para nos dar hidratação. Tem que ser pura, tem que ser limpa. Aí eu pergunto nessa tarde para você, qual é a comida que você tem comido? Está pura ou está com fermento? A palavra que você tem recebido na sua igreja, a água que tem matado a sua sede, é uma água pura,
não é? Ou é uma água suja, é uma água cheia de lavras de dengue, é uma água contaminada, uma água insalobra, é uma água que não está esterilizada, não é uma água potável, é uma água que vem de um córrego podre. Você já imaginou você comer uma maçã, comer um abacate, uma laranja, uma ameixa, cuja a raiz está bem próxima ou dentro de um córrego podre, sujo, com dejetos humanos, com tudo aquilo que você imagina? Você comeria dessa árvore? É claro que não, né? Então, a água simboliza a palavra de Deus. Simboliza a pureza, simboliza que sacia a sede da nossa alma, sede de justiça, sede de santidade, sede de estar bem com Deus, com os irmãos e com a comunidade. Mas não parece que não é isso que está acontecendo no mundo de hoje. Em Mateus 4:4, olha só o que Jesus vai responder. Jesus vai nos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vai dizer assim, não é? Epi arto monos zesestai, ho anthropos al epi. Deixa eu ver aqui. Panti remati eporemonon dias tomates tel. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas de onde Jesus vai tirar essa referência? De novo, Jesus vai usar a Torá. Gente, Jesus ele nunca renegou a Torá. O que Jesus sempre combateu foi o Midrashim, que foram os contos hebraicos, né? Algumas lendas, mitologias lá, e também o Talmud, né? Mas a Torá, não. Tá bom? De onde Jesus tirou esse negócio de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Vamos dar uma olhadinha aqui no hebraico? Devarim 8:3. Devarim 8:3. Olha o que Jesus está dizendo no Devarim 8:3. Todo esse pedaço aqui para você entender. Devarim 8:3 está escrito assim, né? Vayenerá, não é? Vayenerá, vayareverá, vayaverá, vayar lecha, eteraman asher, ok? Lo yadaetá, velo yadeun avotecha, não é? Levador yer ha'adan ki al-motza, fi Adonai, ou Yarever, isher yer ha'adan. Que está aqui em hebraico para você? O que significa isso em hebraico? Está escrito assim lá em Devarim, capítulo 8, versículo 3. Deus está dizendo a eles no deserto: te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá de pão, mas tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. A coisa mais difícil hoje, né, é as pessoas viverem pela palavra de Deus. Hoje está um tal de interpretar, e cada um interpreta, desenvolve uma teoria, um conceito, não é assim, é assado, é assim. Depende da interpretação. Aí um vai interpretar que pode ferrar com o outro, um pode interpretar que pode humilhar o outro de cima do altar, um vai interpretar que a igreja pode virar comércio, um vai interpretar que a igreja pode ser
palco para político, um vai interpretar que o pastor pode ter uma, duas ou três mulheres. É a interpretação do homem, é o fermento do homem. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não abaliza, ela não respalda essas coisas. Ou seja, as coisas que dão prazer, não é? Sabor, não é? Satisfação, que levedam, que incham, né? A massa, o fermento simbólico, as vaidades, as fofocas, as invejas, as rebeliões, as contendas, as disputas por cargos, o puxar tapete, né? Enfim, os murmúrios dentro da igreja, na sociedade, na política, na empresa, a perversidade, a maldade, a intelectualidade, a letra, as seduções, as filosofias, né? As religiões, enfim, a esperteza, o homem, não é? Tudo isso, menos a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela pode ser doce como mel e também amarga como fel. Porque a palavra de Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. A palavra de Deus, ninguém gosta de ouvir a verdade. Não é à toa que Isaías vai dizer escatologicamente a respeito de Yeshua: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se inclinou o braço do Senhor? Quem deu crédito a Jesus? Não é? Quem ouviu Jesus no seu tempo, na sociedade, entre os seus? Pouquíssimas pessoas. Você está achando que ser pastor, ser enviado de Deus, comissionado de Deus, né? Você está achando que você vai convencer o mundo inteiro, você vai salvar o seu bairro inteiro, a sua cidade inteira? Se nem Jesus conseguiu fazer isso, deixou o seu evangelho, se entregou, né, por amor a cada um de nós, mas no seu tempo ele não conseguiu convencer muita gente lá. Né? Vai dizer que 2.000, 3.000 pessoas sentavam, ouviam, né, aquela multidão, mas foi essa mesma multidão que quando o couro estava comendo, o chicote estralando nele, né, ele lá no pretório, né, e depois exposto ao público, todo destroçado, todo quebrado, todo linchado, né, irreconhecível, né? Foi esse mesmo povo que fez o quê? Recebeu o fermento de quem? Anás, Caifás, os fariseus, né? Pegou ali os zelotes, aquele grupo de judeus também que tinha uma espécie de uma quadrilha para derrotar Roma, matar Roma à espada, né? E violência, política, Herodes, Pilatos, Roma de conchavo com o templo, a religião. E aí o que eles fizeram? Diz lá nos evangelhos, no Brit Hadashah, que eles convenceram um por um da multidão. Eles convenceram um por um da multidão. Propina. Ah, vou te dar uma comissão para você gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E esse mesmo povo, 2, 3 mil pessoas, é o povo que quando Jesus entra em Jerusalém, montado num burrinho, eles põem as palmas lá no chão e gritam: Hosana, Hosana nas alturas. Pregador que depende de ovação pública não é pregador de verdade. É pregador carnal, vaidoso, que vive da vaidade, do eu sou. Eu quero palmas para mim, quero que toquem em mim. Ah, eu sou, né? Aquela coisa, né? Você pega, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Aquele negócio de, falei isso aqui, ó. Ah, meu filhinho, dá licença que o apóstolo vai passar agora. Ah, não chega muito perto de mim não, hein? Vai devagar, pode passar. Pode. Beija minha mão. Espera um pouquinho, eu vou dar um negócio pra você aqui. Espera um pouquinho, minha irmã. Ó, eu vou dar isso aqui, ó. Tá, pega o lencinho da poça. Em plena Covid, o cara passando bactérias de baba, de suor na cara das pessoas. E as pessoas querendo tocar no homem. Então esse povo, eles são atores. São atores. Eles gostam do refletor, da luz, do palco, do show business gospel. O eu sou. Você entende isso?
são pessoas que estão na carne, são pessoas que estão na vaidade. Jesus nunca se perturbou com isso nunca mexeu com ele, né? Eu tenho que aprender muito com Jesus. Então, esse também é um tipo de fermento que a igreja está passando, que a igreja sofre hoje em dia. O corpo, os membros da igreja estão todos contaminados, estão todos enganados com esse tipo de fermento, né? Muito bem. Jesus, então, ele vai usar aqui, de onde ele tira a questão do viver pela fé, viver pela palavra de Deus. Não é fácil. Mas tem uma recompensa muito grande. Você, a sua consciência, a sua espiritualidade, sente, porque Deus fala com você na madrugada, fala com você na sua casa, te dá um alívio de consciência, você sente a sua salvação, e você sente que está indo no caminho certo, fazendo as coisas certas para Deus, mantendo a sua saúde, né, não se alimentando do fermento, né, não se alimentando de palavras dos homens, palavras fermentadas, sujas. Tudo agora é teologia da prosperidade. Um é teologia da prosperidade, aí o outro é teologia da moda, as paredes pretas, não sei o quê. Cada um. Eu prefiro as escrituras do que o modismo dentro da igreja, né? Vamos cair pelo chão, vamos rolar. Tem igreja nos Estados Unidos que faz com que as pessoas caminhem no chão gritando Tem um outro que morreu nos Estados Unidos pegando uma cobra venenosa, brincando com a cobra. Tchau, tchau, tchau. Não entendeu o sentido figurado. Pegareis as serpentes, se elas vos mordeis, não fará mal algum. Fermento. Passa isso para a igreja. E tantos outros fermentos que a igreja tem passado nesses últimos dias que eu tenho visto. É uma coisa de dar nojo, né? Muito bem. O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, Yeshua, para a nossa vida, para o ser humano, viver uma vida pura e saudável, sem fermento humano. Por isso, ele vai ensinar que antes de fazer qualquer ato de religião espiritual, a gente precisa tirar o nosso fermento, as palavras que nos contaminam, aquilo que nós escutamos. Muito cuidado com o que você escuta, com pregações. Tenha sensibilidade ao Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, não é? Ouça o que o Espírito está falando com cada um de nós. Isso é muito importante. Tá bom? Muito bem. Veja só isso, né? 1 Coríntios 11, 28, 30. O apóstolo Paulo vai nos dar um ensinamento onde eu quero chegar agora em relação à ceia. E ele vai dizer em 1 Coríntios 11, 28, 30. Ele vai escrever assim: dokimazeto de anthropos reautor, deixa eu ver aqui, né? Reautor kai, routos eketou varton, stieton kai eketon poterio pinetal, ou pineton. E está dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, ou da comunhão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Calma, deixa eu me examinar, deixa eu ver como é que eu estou limpo, eu estou adequado para essa ceia, para essa alimentação. Como é que a pessoa está? Como é que você vai sentar na mesa de um restaurante? Como é que você vai sentar na mesa da sua casa, com a mão suja, sem se lavar, fedendo, suado? Você não vai se limpar, se higienizar, você tem que estar puro, você tem que estar limpinho para sentar e comer com calma, com degustação, não é? Agora, continuando, né? 1 Coríntios 11, agora o 29. Rogar estion kai pinon crina,
que é de julgar. Rogar estion kai pinon crina, reotons, estiei, ou esriei kai pinei, mia dicron. Ton soma, ou seja, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Come e bebe para a sua própria condenação. Discernir o corpo do Senhor, a igreja, porque naquele tempo havia um feriado, né, em toda aquela região, na Grécia, Roma também, chamado Saturnina, uma espécie de feriado geral que dava um descanso para o povo, né, durava uns dias lá. Então todo mundo saía para a rua e fazia aquele almoço coletivo, mas isso era os pagãos. Não confunda a ceia, o almoço coletivo dos gregos e romanos na Saturnália, né? Que eles bebiam até cair lá, bebiam de se embriagar mesmo, como diz aí, chapar o coco, né? Eles não tinham um pingo de educação. Os ricos colocavam toda a sua fartura, o melhor que tinha na mesa, e eles comiam rápido para que os mais necessitados e os pobres não chegassem também a comer desse alimento. Só que acontece que então a igreja do Senhor não entendeu a ceia, não entendeu a comunhão. Você está achando que essa ceia que Paulo está falando aí é o pãozinho e o vinho que você toma na igreja? Não é. Lamento, sinto muito, mas não é. Eles se reuniam para comer, para partilhar, comer, partilhar, comer. O meu sonho, se um dia eu tiver na direção de um lugar com pessoas, toda a semana que eu puder, todo culto que tiver, todos os cultos que tiver, eu vou preparar uma mesa com almoço, né, com janta, com café, com chá, com pão, com bolo, né, amanhã também, para que as pessoas se alimentem, porque esse aí é a verdadeira significado da ceia, corpo do Senhor, o partilhar o pão. Só que os pessoal da igreja, os gregos, o que estavam fazendo? Estavam bebendo pra caramba também, igual o povo do mundo lá, enchendo o caneco, também comendo de forma inadequada. Se você come a comida, um pratão de comida, de forma inadequada, que nem um porco, que nem um cachorro, come rápido pra caramba, o que vai ter? Você vai ter uma congestão, não é isso? Você vai passar mal, você vai ter uma indigestão, uma congestão, ou você vai ter alguns problemas intestinais, com os gases dos alimentos, tal, aquela coisa, e vai passar mal. É por isso que ele vai dizer assim, pois quem come e bebe sem discernimento o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Olha isso, né? Ser esfomeado, ser egoísta, só para si mesmo. E no versículo 30, ele vai dizer assim, presta atenção, né? Diatouton in rimin poloi, asteneis kai arrostoi, kai com montai, ricanoi. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Olha isso. Você entendeu? Come e bebe do corpo do Senhor, participa de forma indignada e são fracos e doentes. São fracos e doentes. Nós temos uma igreja sadia? Nós temos uma igreja sadia? As pregações de hoje nos templos são sadios, são espirituais, são puros, eles são santos. Quando eu falo essas coisas, não é fanatismo, não é uso e costume, não é birote, não é não usar maquiagem, usar saia comprida como a igreja de Deus amor, que não pode fazer nada. A mulher fica parecendo um lobisomem, tem mais pelo na canela do que o homem. Não é nada disso. Isso não é santidade. Isso é idiotice. Né? Isso é fanatismo, bitolação. Porque nem mesmo a família Miranda vive isso. Né? Não pode pintar o cabelo, mas o cabelo da Leia
tá sempre preto e bem alisado. Mas você na igreja não pode. Né? Tudo hipocrisia, religiosidade. Mas também é um tipo de fermento que adoece a mente das pessoas. Está aí, usos e costumes da Deus é amor, com todo respeito aos membros, mas a família não, porque a família é hipócrita, não é? Que fanatiza, olha aí, um fermento a fracos e doentes que fanatizam as pessoas. A alimentação espiritual que a Deus e amor dá para os seus membros é uma comida tóxica, é uma comida envenenada. Entendeu agora? Como parte do corpo da noiva do Cordeiro, do corpo de Cristo, está doente, está contaminado? Cada parte do corpo de Cristo está contaminado. Cada igreja tem a sua loucura, né? Cada igreja tem a sua loucura. Assembleia de Deus no Ministério do Belém, e Assembleia de Deus no Ministério do Madureira, e Assembleia de Deus no Ministério do Brás. Todas elas com pregações, por mais que aparenta ser mais próximo da espiritualidade, mas hoje, todas elas contaminadas com os fermentos do ódio, quando se coloca política no altar, como você viu aí, pastores sendo perseguidos dentro da Assembleia de Deus do Belém, obreiros sendo expulsos, sendo ameaçados de morte, porque tinham que votar no mito Bolsonaro. Seria a mesma coisa também se fizesse para votar no Lula. Mentiram, enganaram, usaram a Bíblia em vão, o nome de Jesus em vão, para dizer que Jesus estava apoiando o Bolsonaro, ou estava apoiando o Lula, quem quer que seja. Mentira, engodo, fermento, contaminação. Pastores ameaçados de morte, expulsos, casais, já vieram aí nas redes sociais dar esse testemunho, porque não acatou a ordem do líder, do filho do José Wellington Bezerra, dos manda-chuva, dos caifás, dos ayatolás da religião gospel nesse país. Quantas famílias foram assassinadas nas regiões aí que eu quero a igreja deles, se não der, tá aqui o contrário. Daí a sua igreja tem 50 mil, eu quero a sua igreja, se não der, vai tomar um pau, eu vou mandar os meus capangas te matar na estrada, para não ficar prova. Que corpo de Cristo é esse doente? Já a Universal e a Renascer, o R.R. Soares, o que eles fazem? Isso aqui, ó. Palavra contaminada. Compra o óleo ungido. Compra a mirra. Compra a arca da aliança. Compra a menorá, diz a bispa Sônia, a menorá. Oh, aleluia. Compra a mezuzá, faz um voto da mezuzá. Faz o voto da mezuzá. A Covid vai sair da sua vida. Muda de vida. Carnê do Gideão. Faça, seja um patrocinador, seja, não é? Gideão da conquista. Aí você vai no Agenor Duque. Faça aí, pega o carnê do Simeão, o voto de Simeão. Olha, e aí vai. São essas coisas que fazem com que a pessoa não dê a mínima para isso aqui. A palavra de Deus hoje nesses lugares não vale mais nada. Pregação para quê? Tudo se resolve barganhando com o Deus agiota, o Deus BMG, o Deus Agiplan, o Deus Itaú, o Deus Caixa Econômica, o Deus Bradesco, o Deus Santander, o Deus Banco do Brasil. Para quê? É só ou dá ou desce, paga que você recebe. Não é isso, gente. Não é isso. Eu estou na igreja da Apostólica Semente da Fé, eu não vejo isso lá. Por isso que eu achei bacana, achei gostoso, prazeroso. Tá aí, o pastor tá aí, o pastor... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome, eu tenho que guardar o nome desse pastor aí. Deixa eu baixar aqui, ver se eu acho. O pastor Enilson. Vocês precisam ver, quando se fala, né,
de contribuir e colaborar lá. Tem vários projetos. É uma igreja pequena, mas você precisa ver o carinho e o amor, a sensibilidade que tem, não é? A justificativa que se dá com o que está sendo usado, né? A contribuição dos irmãos. O problema não é o dízimo, ok? Uma outra hora eu falo sobre isso. Todo mundo já sabe que dízimo lá nas escrituras não é dinheiro. Mas uma outra hora eu falo sobre isso. É o que se faz com esse dinheiro. É que os caras estão fazendo hoje, não é? Aí você vê aí, o Davi Miranda faleceu. Não faleceu? Ele morreu. Não tinha, na época dele, não tinha celular, não tinha Yakult, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha rede social, né? A vida inteira esse homem passou metendo pau na Universal, na Mundial. Falso profeta só quer seu dinheiro, hein? Falso profeta só quer enricar, quer enganar. Aí quando ele morre, vai abrir o seu espólio, lá no cartório da Vila Mariana, Zona Norte, eu conheço muito bem. Lá tá a sede da Igreja Mundial, tá no nome da família, é uma propriedade da família, não é de uma instituição filantrópica, não é? Aí, mais de 50 ou 60 apartamentos de luxo, um prédio, cada um, uns 2, 3 prédios com 5, 6 andares de apartamento, escritório só para ele, não é? Uma parceria de ação numa empresa de avião, de turismo. Com dinheiro de quem, se nunca trabalhou registrado? Explica para mim. Offshores, que é investimento de dinheiro da igreja, mais de 200 milhões, né, investidos lá fora, nas Ilhas Britânicas, lá na Inglaterra. E para piorar a situação, a Débora nasceu aqui no Brasil, a filha dele, registrada num cartório lá da Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, não é? Mas o documento que a investigação puxou e está lá para todo mundo ver, ela está como uma cidadã britânica que nasceu na Inglaterra. Mentira. E tem tanta coisa que você nem imagina, né? Então, fez uma fortuna em milhões de dólares. Casa aqui, muitas casas, propriedade, fazendas, mansões, tudo quanto é lugar. Com dinheiro de quem? São essas coisas que escandalizam. Enquanto isso, os membros da igreja chupando o dedo, andando com sapato, com o bico torto, parecendo um sapato de duende, com um furo na sola, sem ter o que comer em casa, e a família viajando para lá e para cá, os netos estudando na França, na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo bem bom. Esse é o tipo de fermento, é o tipo de pregação ruim que contamina. Você não pode ouvir outra rádio, a não ser a rádio Morada do Sol, não é? Só pode ouvir aqui a rádio da Igreja Deus e Amor, lá na Galileia, bem longe daqui. Só pode ouvir e ver o que eles querem. É uma espécie de Talibã, sabe? É uma espécie de sistema fundamentalista. Não vai escutar nenhuma outra rádio, não vai ver isso, não vai ver aquilo, só para manter a pessoa presa lá dentro. Isso endoidece. Esse é o tipo de alimento que endoidece. Opa, deixa eu ver aqui. Esse é o tipo de alimento que enlouquece. Esse tipo de alimento que deixa a pessoa fanática, louca e doida. Olha, nessa igreja que eu estou indo, na Igreja Apostólica da Fé, você precisa ver as mulheres, as irmãs, os irmãos, todo mundo com saúde, né? Todo mundo com saúde mental. Ninguém com a sua saúde mental comprometida. Ninguém lá, quando estava na época do seminário, a matéria era sobre psicologia e psiquiatria, tal, lidar com as emoções das pessoas, né? E fora nos proposto fazer uma visita nos manicômios que ainda tinha. Nós estamos num manicômio. É triste o que eu vou dizer, a maioria das pessoas com deficiência mental, cuja a mente, né, foi comprometida pelo fanatismo, pela bitolação, tinha gente lá, assim, ó. Sabe para quem? Para árvore. Tinha um pregando pro poste. Desculpa, com todo respeito, membro, sabe da onde? Da Igreja Pentecostal José Amor, aqui mesmo, João Missioneiro, Davi Pitanga, o santo profeta que desceu do céu,
o homem santo, o homem santo que pegava a contadora no sexto andar do templo da glória, oh glória! Hipocrisia total, mensagens loucas que deixam as pessoas doidas. Lá não. Na Igreja Apostólica Semente da Fé, as moças, as mulheres, com todo respeito, são bonitas, né? Mas não é essa boniteza que você está pensando, uma boniteza sensual. Elas são livres, elas têm a sua feminilidade, a sua vaidade, a sua saúde, o orgulho de ser mulher e de ser mulher de Deus. E para ser mulher de Deus não tem que ficar parecendo uma tchaca, um lobisomem, não, sabe? Né? Não tem que ficar parecendo uma coisa horrorosa, né? Aqueles birotes feios, seco. Não pode usar desodorante que é vaidade, não pode raspar o braço que é vaidade, Não pode raspar nada. É esquisito isso. Isso é um tipo de fermento, é um tipo de pregação, é um tipo de alimento, é um tipo de palavra que não edifica, mas endoidece, que mata, que arrebenta, que destrói a psique da pessoa. Leva a pessoa a uma esquizofrenia. Leva a pessoa a esquizofrenia, que não tem discernimento da palavra. E Deus não quer isso para ninguém. Lá as mulheres, elas têm a sua maquiagem bem sutil, leve, o cabelo bonito, pintado, os homens também todos bonitos, todos no estilo jovial, né? Os pastores, né? Acho que o único mais cafona lá sou eu que ainda vou de sapato social, porque os caras tudo de tênis, uns tênis bonitos, sabe? Aquelas naves no pé, tudo bonito. Mas nada com sensualidade, né? E Deus é isso, Deus é saúde, Deus é alegria, a palavra de Deus é leve, onde é o Espírito Santo, há liberdade. Não tem que ter essas coisas, esses manicômios doidos. E eu disse que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela está doente, porque não estão discernindo bem o corpo do Senhor. Já perderam a noção do que é o corpo de Cristo. Já perderam o que é o koinonia, comum, comungar, o comer junto, o partilhar ali, né, essa ceia maravilhosa. Perderam a noção. E hoje eles estão piores que os gregos e que os romanos. Hoje acontece de tudo, né? Hoje um bispão pode ter uma amante da igreja, colocá-la nos Estados Unidos, ter um filho lá e mandar matar a própria esposa, ao ponto de ninguém saber do que morreu e proibir de fazer uma autópsia. Aleluia, glória a Deus. Hã? Hoje você vê uma tal de bispa falar assim pro povo da igreja: eu não sei como que você vai fazer, você vai se vira, pede emprestado, mas você vai arrumar 10 mil, 5 mil, 50 mil, se vira. E quem está lá está contaminado, está viciado. Eu vou usar em dizer que a maioria dessas igrejas se tornaram hoje biqueiras, como se fossem pontos de droga ou boca de fumo, porque vende a droga da campanha, vende a droga do óleo, e tem crente que se não tiver uma campanha na igreja, acabou o culto para ele. A palavra não é mais o centro, o Espírito Santo, a comunhão, a unção e o verdadeiro alimento para ele não vale mais nada, porque ele já está morto. Ele dorme. A maioria desses caras, desses pastores estrelas do palco do show gospel, eles, além de estarem contaminados com o fermento, eles também passaram essa palavra contaminada. Então as pessoas estão viciadas. Se não tiver campanha, tem que ter uma campanha. Tem que ter uma campanha. Se não tiver campanha, o culto para ele não tem graça. Se não tiver revelação, o Espírito de Deus que não se engana me revela a igreja. Que Espírito de Deus é esse que não se engana, que revela, que nunca revelou para a igreja o que ele sempre fez? Por trás da cortina, Orienta la Baia. É complicado, não é? Que Espírito Santo é esse do povo de Deus? As profecias que não revelam, a ligação, não é? Do chapeludo. O chapeludo. Você não fica mangando de mim não, viu, pastor? O pastor ele não fica mangando de eu não, que eu vou jogar uma praga no sem, filhinho. Eu vou jogar uma praga no sem. Fica mangando de mim não. Sabe, o Espírito Santo nunca revelou para os demais apóstolos e pastores a ligação desse cara com política, um Malafaia da vida. Nunca revelou os crimes, as coisas horrorosas. Misericórdia.
Nunca revelou aí? Ó, tem um cara do PCC aí, né? Que acabou delatando aí os empréstimos de dinheiro, lavagem de dinheiro, com hangares de aviões, uns esqueminhas aí, um dinheiro do fiel que passa pra lá e pra cá. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca fiz isso. Eu quero alguém provar. Quero reprovar. Quero ver alguém provar. A casa está caindo para todos eles. E aí? Homens de Deus ou homens do negócio? Pequenas igrejas e grandes negócios. Sabe por que eu estou na igreja do pastor aí? Onde está o irmão José Fletcher, da pastora Regina Gabriel. Sabe por que eu estou na igreja deles, o Alex Sampaio? Porque eu não vi isso lá. É claro, é óbvio, é notório que uma igreja precisa de dinheiro para estar ali. Tem água, tem luz para pagar. Mas o que eu acho mais bonito é o amor que esse pequeno rebanho, esses pastores têm pelas pessoas. Não são arrogantes, não são soberbos, não são corruptos, trabalham de carteira assinada, já é um ponto honroso, positivo. Trabalham. Eles seguem o que está escrito na Torá, no Bereshit em Gênesis, quando Deus expulsa Adão e Eva, o que ele fala? Do suor do teu trabalho, das tuas mãos, você vai viver. Do suor do teu trabalho, das tuas mãos, você vai viver. Mas, não é? Espera um pouquinho que eu vou pegar um negócio aí, gente. Espera um pouquinho. Eu voltei, agora vocês vão ver. Eu disse que é do suor do teu trabalho, não é isso, pastores? Não é? Mas o mundo de hoje, filhinho, deixa eu ver quem tá falando aqui. O Carlos tá aí. O Carlos, o Flash, né, a Regina. O mundo de hoje, eu não quero viver do meu suor, não. Eu quero viver do seu suor. Quero viver do seu suor, porque eu sou de Deus. Se falar de mim, eu rogo uma praga no você. Tá parecendo lá o Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Vou rogar uma praga no você. Eu só falo umas historinhas da Bíblia e você tem que pôr lá, ó. Plim, o barulho do plim, plim, não é? É isso que é chato. Entende? Trabalhar eu não quero. De jeito nenhum, porque eu sou sacerdote. Eu só apóstolo. Eu vou viver da obra. A Bíblia diz que é do quê? Do seu suor. Não é do suor do membro da igreja, da aposentada, do coitadinho, do assalariado, não é? Dos irmãos, não é da aposentadoria, não é do 13º, não é do saláriozinho dele, aquele um salário muito pequeno que ele recebe, uma péssima distribuição de renda nesse país. Eu não tô nem aí. Vai se ver com Deus, eu quero, você vai dar o que eu quero. Se você não der uma maldição, você, tá bom, filhinho? Aí de repente, vocês pegam, sabe o que acontece? Aí você vai lá, o Edir Macedo tá pegando, o povo bate palma. Aí ele fala, não. Eu não quero palma, né? Eu quero dinheiro. O Espírito Santo quer dinheiro. Ele quer tudo, hein? Tudo. É uma coisa impressionante. A questão não é o dinheiro que é dado na igreja, é o que é feito com o dinheiro, gente. Igreja é militante, igreja é uma instituição viva. Ela caminha junto com o povo. A igreja tem o poder de exercer políticas sociais muito mais poderosas do que o governo. Já é corrupto por si. Prefeitura, subprefeitura, você sabe como funciona os negócios. Eu sou da saúde, eu sei como funciona quando chega dinheiro lá. Na escola. Quem é da escola sabe. Quem é pedagoga, diretora, professor, sabe como o negócio é feio. Agora a igreja, com esse tanto de milhões e bilhões... Outra coisa, vocês já repararam a coligação que essa
falsa igreja, o noivo, o corpo de Cristo, doente pra caramba, tem com o crime organizado, você não sabe não? Então presta atenção no que eu vou falar pra você. Já tá aparecendo aí algumas coisinhas que eu falei do chapeludo lá. Vai falar pra ele, não fala mal dele não, viu que ele vai ficar bravo com você, né? Presta bem atenção. Você já viu alguma quadrilha especializada entrar de máscara, de metranca, chegar lá e tentar assaltar, tirar o dinheiro dos membros em milhões nos cofres dentro do Templo de Salomão ou da Catedral da Fé em João Dias? Sim ou não, pessoal? Você já viu? Já viu alguém invadir o Templo do Davi Miranda ou invadir a igreja do R.R. Soares? Você já viu? Você já viu alguém entrando armado para roubar a Bispa Sônia, aleluia? Você já viu? E aí daqui tentar entrar na cidade mundial, filhinho. Uma cuspida minha, a pessoa, ela derrete. É. Você já viu? E nunca virá. Sabe por quê? Estão de mãos dadas. A igreja está mais podre, mais nóia, mais prostituída do que você imagina. E não é a igreja, os membros, não, pessoal. São os seus líderes, conforme Miqueias 3:11. Pregam por suborno, sacerdotes pregam por dinheiro e os profetas profetizam e revelam por interesse. Que coisa linda, né? Por isso que é raro. E por isso que eu digo que nem todas as igrejas, não posso generalizar, nem todos os pastores são corruptos, são vagabundos, são ordinários, são estelionatários na fé, são pilantras e são malandros. Eu tenho orgulho de estar na Igreja Apostólica Semente da Fé, porque é uma garotada nova, são pastores novos, mas eles têm a consciência. Cada um sabe de onde veio, cada um sabe o que sofreu no mundo, cada um sabe da sua história, né? E hoje eles estão bem, casados, bonitos, elegantes, pregando, orando, buscando, né? E é isso. Agora, essa pergunta para terminar essa live aqui. Que água você tem bebido? Água da vida? Que rio você tem bebido? O rio da vida? Significa o Espírito Santo? Quais os frutos? Você tem comido o quê? Maçã fermentada? Manga podre? Melancia estragada? Carne podre? Tudo fermentado? Pregações sujas? Pastores de mau caráter, falando o que quer em cima do altar, se dizem pastores. Não está na hora de começarmos a orar para curar a igreja, limpar a igreja, purificar o corpo de Cristo, trazer a noiva? Você acha que Jesus vai querer uma noiva toda zoada, toda violentada, toda abusada, toda noiada, viciada em campanha, viciada nisso, viciada naquilo? Você acha? Você acha que Jesus vai querer uma igreja como a Vitória em Cristo, onde o pastor fala um monte de porcaria, não está nem na cara do povo? Você acha que aquele é pastor? Pelo amor de Deus, gente. Consciência. Consciência. Não é? É cada coisa que eu já vi nessa vida. Me batizei em 1989. Eu dei meu testemunho na igreja. É muita coisa feia que a gente vê, né? No meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, tem uma matéria lá, uma live que eu fiz. Podemos julgar, sim, acrinos do grego. Nós podemos julgar. Você vai entender. Você pode julgar, né? Julgar não é pecado, não. Agora, é errado, como Jesus disse, se você faz a mesma coisa que o cara está fazendo, então você não tem moral, não tem respaldo, não tem caráter para julgar ele. Tem que ficar quietinho. Não fazer mais a coisa errada também. Mas a gente pode julgar. A gente não pode ficar engolindo o sapo de ninguém, coisa errada de ninguém, de jeito nenhum. Ou nós temos homens de Deus na igreja, ou então vamos pagar de bocó, de otário, de trouxa lá, né? Então, assim, eu louvo a Deus pelo lugar onde eu estou hoje, né? Eu estou muito feliz por estar lá, sou muito grato. E a gente sente a presença de Deus, sente verdade, sinceridade, humildade, simplicidade,
sente entrega na pregação dos pastores, sente vontade de ganhar almas, de libertar as pessoas. Era isso que eu estava procurando, né? Um lugar desse. Olha, eu vou encerrar essa live citando aqui uma carta que Paulo escreve aos Efésios, e capítulo 5, versículo 14, onde o próprio Paulo vai dizer assim: Dio legei e guiré rocateuton, kai teodon, kai anasta, kai anasta ekton, necron kai epi hausei soi rou Christus. Paulo está dizendo assim, olha só, pelo que diz: Desperta, tu que dorme. levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Vamos sair da indolência, da sonolência, vamos sair do estado de bocó, de otarianos, vamos sair do estado de ser bestas, desses pilantras da fé. Ore a Deus e Deus vai te orientar, vai te encaminhar em um lugar onde ainda existe crente, ainda existe pessoas que acreditam em Deus, ainda existe pessoas que têm temor e respeito a Deus, ao nome dele, ainda existe pessoas que têm juízo, responsabilidade com o teu dinheiro e que dão satisfação do que está acontecendo. Ainda existe comunidade que te abraça, que te ama e que te ajuda. Tá bom? Vamos deixar que o Espírito Santo nos ilumine. E eu faço um convite aos meus seguidores do canal Facebook e também do YouTube, ok? Quero conhecer vocês, quero dar um abraço em vocês. Se tem alguém que mora na Zona Sul, não é? Na região da Zona Sul, Norte, Leste e Oeste aqui da capital de São Paulo, ou até em outros estados, se você puder, esteja conosco ali na Avenida do Cursino, meu Deus, 2891 ou 2981, próximo da escola Júlio Ribeiro, ali no cruzamento entre a Cursino com a Dom Vilares. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer muito grande te conhecer de verdade, de perto, te dar um abraço, te dar a paz do Senhor, e temos um culto a Deus maravilhoso. Tá bom assim? Igreja Apostólica Semente da Fé. Eu espero você lá. Amanhã é culto da família e eu espero que você compareça lá e faça-nos uma visita. Se você não estiver sentindo bem onde você está, e eu não estou pescando em aquário, não é? Se você tiver com vontade, tiver a curiosidade e desejo de experimentar uma comunidade, irmãos que estejam ligados de amor e caridade de verdade, palavra sincera de verdade, compareça lá, tá bom? Eu aguardo você lá. Tá bom? Amanhã nós estaremos lá, acho que é às 19h30. É às 19h30, o pastor, a irmã Regina, pastor Elielton, o Carlos Fletcher. É às 19h30 amanhã ou às 18h30, que amanhã é domingo. Coloca o horário aí que as pessoas vão saber. Tá bom? Meus irmãos, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Seja membro do corpo de Cristo, mas não seja membro de um corpo doente em estado de lepra. Receba a água da vida, palavra saudável que te levanta, que muda a sua vida, a sua história. Não receba a água podre que pode intoxicar você, pode te matar e comprometer os seus neurônios. Para você não ficar lá, glória, glória, glória. Não, né? Cuidado com a palavra que te contamina também, contaminada com fermento, com toda essa porcariada desse evangelho lixo que nós temos aí hoje nessas igrejas. Tá bom? Que Deus te abençoe e te ilumine. Até a próxima live. Shalom para vocês. Que Deus dê conforto. E às 3 horas da manhã eu estou de joelhos, mas não aqui na live. Eu estou de joelho na minha casa orando por todos vocês. E peço a vocês que se inscrevam, por gentileza, no meu canal do YouTube. Eu vou colocar depois na descrição. Ou na página do meu Face tem lá Reflexões da Alma, tem o link. Inscrevam-se lá. Tá bom? Logo, logo eu vou estar transmitindo direto aqui do Facebook e também do Instagram, assim que chegar um celular, se Deus ressuscitar ele lá, que ele deu um PT, mas se der tudo certo, eu vou colocar também para transmitir direto do Instagram. Tá bom? Muito obrigado por ter tido o carinho e o respeito de estar comigo até agora aí no seu celular, no notebook ou tablet, beleza? Deus te abençoe poderosamente, muita vida, saúde, liberdade em Cristo, né? Vai viver a sua vida, vai ser feliz,
num lugar que tenha uma mensagem de saúde mental, que tenha a palavra de Deus e que te ama, que te liberta desse peso, desse jugo chato dessas religiões. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente. E os senhores que se dizem pastores, tomem vergonha na cara. Vão trabalhar como todo brasileiro. Ok? Deus está começando a pesar a mão nesses caras aí. A casa está caindo para todo mundo. Né? A Universal está caindo, as pessoas estão caindo fora, os pastores estão caindo fora, Mundial está falindo, né? A outra não sei o que está falindo, eles estão tudo caindo. Todos eles estão caindo. E você que está saindo fora, chega mais para eu te dar um abraço. Igreja Apostólica Semente da Fé. Avenida do Cursino, do lado da Escola Júlio Ribeiro, cruzamento com a Dom Vilares. Eu espero você lá. Tá bom? Precisamos de gente honesta. Precisamos de gente que ama Deus, respeita Deus, quer viver o Evangelho, quer ver cura, quer ver milagre, quer ver bênção. De graça. Antigamente tinha assim, ó. Cura, milagre, libertação. Entrada franca. Entrada franca. Como é que faz o negócio? Entrada franca, tá? Não paga nada. Mentira. Os caras sempre cobraram. Lá onde eu tô, ninguém cobra nada, não. Tá bom? Lá você vai ser tocado por Deus. Deus é quem vai mexer no seu coração. Ok, querido? Com dinheiro ou sem dinheiro, você é muito bem-vindo. Porque lá, de graça recebeste e de graças dai. São homens de Deus, são mulheres de Deus. Tá bom? Até a próxima live. Que Deus abençoe a todos. Um abraço aos pastores, a pastora Regina, Gabriel e ao seu marido, cujo nome acho que é Elielton, e o Carlos, o Alex Sampaio, todo mundo. Ah, tem um pedido para fazer. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí, né? Você me ajuda aí que estão jogando uma praga, não sei. Me ajuda aí, você pega e essa live de hoje, você compartilha o máximo que você puder nos seus grupos, no Facebook, onde você quiser, tá bom? Porque eu tô restrito, o Facebook me deu umas restrições que eu não posso compartilhar não, ele pega no meu pé, né? E também inscrevam-se no meu canal lá do YouTube, Reflexões da Alma. Muito obrigado, que Deus abençoe. E a pastora Regina e o pastor Eliel, sejam bem-vindos lá no meu grupo de oração Rosa de Saron, tá bom? Do WhatsApp. Eu vou adicionar vocês lá. Lá vocês podem orar, ministrar uma palavra. Enfim, somos todos utensílios na mão de Deus. Um abraço, shalom, boa noite, sábado, e até amanhã na igreja. Deus abençoe todo mundo.